E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a aula de história, tá? Dessa semana. A apostila de vocês aí, página 14 e 17. A gente vai sair um pouco do Brasil, tá? A gente vai continuar falando aí de história da América. Porém, vamos agora lá para as 13 colônias, onde é o atual Estados Unidos. A gente vai entender como foi a influência do iluminismo nesse território, como foi, né, as causas e as consequências aí de colonização da Inglaterra nesse território, que se chama 13 colônias nesse momento, tá? Então vamos entender. Esse território, gente, ele já tentou ser conquistado, tá? Só que teve muitas dificuldades. Ele tinha um inverno pesado, a fome, as questões indígenas. Então a Inglaterra vai demorar um pouquinho assim para começar a pensar colonizar essa região, tá? E antes dos ingleses chegarem a colonizar esse espaço, diversas tribos nativas já moravam lá, tá? Então não era assim, quem descobriu a América, Cristóvão Colombo, quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral. Isso não existe. Os indígenas já moravam nesses territórios antes, tá? A gente tem alguns aí bem conhecidos, que é os Apaches, né? Os Esquimós. Então, existiam gente morando lá, tá? O que acontece? Com a colonização, né, houve vários conflitos sangrentos entre os brancos, ingleses e os povos indígenas. Os indígenas lutaram, só que eles foram derrotados, tá? Por causa das armas de fogo, doenças, né, que eles não conheciam. Os europeus levaram essas doenças para eles lá e a maior parte foi exterminada, certo? A Inglaterra colonizou uma estreita faixa de terra no leste dos Estados Unidos. Eram as 13 colônias inglesas da América do Norte, onde se estabeleceram os primeiros recém-chegados. Então, essa faixa de terra aqui, tá? Que tá aqui no mapa, onde foi povoado, tá? Essas 13 colônias aí, né, nos Estados Unidos. Fatores da colonização, gente. Então a gente vai entender por que saíram da Inglaterra uma galera, né? Atravessou todo esse mar para chegar no outro lado, né? Por que essa galera fez isso? Primeiro que já estava tendo lá a crise do absolutismo, né? Em inglês, cercamento dos campos, tá? Houve uma marginalidade aí, teve uma galera que simplesmente não aceitou ser expulso dos campos, né? Conheceu a vida inteira desse jeito, e aí teve aquela política de cercamentos que a gente já viu, né, sobre isso. Também teve os conflitos religiosos lá na Inglaterra também, a gente chama de os pais peregrinos, né? Por conta desses conflitos de religião. Revolução Industrial, óbvio, pela questão do mercado consumidor na matéria-prima. E quem foi para a América do Norte? Então a gente vai ter refugiado religioso, que são os protestantes, refugiados políticos, por conta de guerra civil, camponeses por conta dos cercamentos de terra, tá? Então aquela galera assim, que era vista como marginalizada, né? Era uma galera que ninguém queria que ficasse lá na Inglaterra. Então, né, foram para uma nova, uma terra prometida, uma nova, né? Tanto que uma parte dessa região foi chamada de Nova Inglaterra. Então tá, vamos falar da divisão. Então esse território ele foi dividido basicamente em dois. A gente tem as colônias do norte e as colônias do sul, que são totalmente diferentes. Tem uma divisão totalmente. Política, econômica e social é uma divisão bem diferenciada uma da outra. Então vai gerar aí, né, alguns conflitos por conta disso. Então a gente tem aí a colônia do norte, que tem uma colonização de povoamento, a galera vai mais para povoar mesmo. Então a gente tem uma maior liberdade ali de comércio, porque a Inglaterra não tá de olho ainda nessa região, tá? Então essa colônia tinha uma tendência mais autônoma nas questões políticas e econômicas, tá? Queriam manter relações com a Inglaterra e outros países do mundo. O que é? Liberdade de comércio, tá? As colônias do sul, né? Colonização de exploração, sistema de plantation, grandes propriedades monocultoras com uso de mão de obra escrava vinda da África. Então, o que acontece lá, gente? No sul, né?
A colonização é mais parecida com a do Brasil, de exploração mesmo. Então, essa relação era bem mais estreita aí com a Inglaterra por conta do pacto colonial, tá? E a mão de obra lá era escrava. Não que não existia no norte, só que no norte havia um trabalho, né, livre, de uma mentalidade diferente, tá? E a gente vai ter também uma parada bem importante aqui nas colônias do norte, que é o comércio triangular. Com essa abertura aí que a Inglaterra ainda não quer, né, que o pacto colonial seja tão forte nessa região específica, a gente vai ter um enriquecimento aí dessa parte da colônia. Por quê? Esse comércio triangular vai ser o seguinte: essas colônias vão fazer, né, vão fazer comércio. Quando a gente fala de comércio triangular, realmente ele lembra um triângulo, né? Porque é uma parada assim, das 13 colônias para a África e para as Antilhas. Então a gente vai ter uma troca comercial aí. Então as 13 colônias aqui do norte, ela vai pegar, vai trocar o rum por escravos e escravos nas Antilhas, que vai trocar tecido, trigo, peixe e o melaço, por conta que as Antilhas ali produziam bastante cana-de-açúcar. Então, esse comércio triangular enriquece mesmo os comerciantes, tá? E os escravos africanos também seguiam para lá. Então, era nesse esquema que era feito esse comércio, tá? A vida nas colônias inglesas americanas. Então tá, gente. Por enquanto a gente tem esse contexto, tá? Então teve a primeira colonização aí dessas 13 colônias, dividida em duas, norte e sul, tá? Uma tinha uma colônia mais voltada, né, para plantation e para mão de obra escrava, que é as colônias do sul, e as colônias do norte, que tinha uma ideia mais liberal nas questões políticas e econômicas, tá? E aí, com o passar do tempo, o que acontece? Os ingleses começam a criar uma elite norte-americana com uma ideia de criar escolas, universidades. Tanto que um povoado, se tivesse 50 pessoas, no mínimo, tinha que ter um professor nesse povoado, né? E aí começou a diversificar mesmo, né? Ter uma grande diferença entre colônia do sul e colônia do norte. Por essa razão, a coroa adotou o controle mais rigoroso. O que aconteceu? A Inglaterra começou a suspeitar, né, e ter uma preocupação aí com as colônias dela. Ela vai estabelecer maior presença nessas colônias para mostrar que ela domina, né? Ela é a colonizadora desse território, não a elite inglesa, né, que começou a criar. E aí, com a Revolução Industrial, a Inglaterra começa a olhar ainda mais, né, pensando em fins lucrativos para as colônias dela. Então, esse foi o contexto que a gente vai entender que eles vão entrar em guerra, eles vão querer independência, tá? A gente vai ver o conflito, uma colônia contra a outra, e a Inglaterra, né, que era colonizadora, contra os colonizados, certo? Então, essa aula foi mais de introdução para a gente entender onde foi o território, se tinha uma galera vivendo lá já, né? E a próxima aula a gente chega com as etapas aí da Revolução, como uma revolução importante, né? Foi uma revolução que inspirou, inclusive, aqui a independência do Brasil. A gente já falou aí da Conjuração Mineiro e Baiano, que eles já viram que nos Estados Unidos tinha dado certo, né? E é uma independência que a gente teve inspiração no Iluminismo. Então, ela também vai ser um ícone aí. Então, a gente vai ver nas próximas aulas as etapas certinho de como aconteceu, de como foi as revoltas, quem participou. Tem uns nomes muito importantes, tipo George Washington, né? Então, a gente vai devagar para a gente entender cada processo, cada etapa, porque é importante. É um capítulo grande, né? Vocês já devem ter notado no apostilo de vocês. Então, a gente tem que trabalhar devagar para a gente entender todo esse processo aí nas 13 colônias, vulgo Estados Unidos da América, tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só chamar.